Olá, tudo bem, Isabel? Tudo bem, dona Diana? Tudo Tá fazendo frio certo aí também? também, um pouquinho, né? Tão bom, né, Isabel? A gente não esperava que viesse ainda frio, né? Estamos Pois em é. Final de outubro, né, praticamente. É friozinho, mas faz parte, né? isso, véspera do Dia da Criança, né? Um friozinho, daí dá para puxar uns casacos de novo e se aquecer. É, sim. Vamos fortalecer ali o afeto familiar, né? Bem no feriado. Legal, legal. Ai, que Exato. bom que deu certo para a gente conversar hoje, né, Diana, sobre o poder da Exato. felicidade. Ai, que bom. Fiquei muito feliz que hoje fechou aí com a nossa agenda, hein? Isabel, tem luz o suficiente aqui? Eu acho que nós estamos parecidas. É? Sim, Tá. Então, tá bom, então tá tá ótimo. bom. Então, Acho que fica bom. Eu vi que o pessoal aí está chegando na nossa live, né? isso aí. Vi alguns alunos, vi o pessoal da Unitec, outros conhecidos, de repente alguns conhecidos teus também vão chegar, né? Aos poucos. Nós Eu vou costumamos sempre aproveitar. começar. Vou aproveitar, vou mandar aqui uns convites enquanto você vai fazendo a abertura aí, tá bem? Pode ir, tranquilo, tranquilo. Então, Nós sempre começamos às 19h30, né? Está quase na hora, né? Está quase. isso. E isso aqui Vai. é bem tranquilo, que a gente pode ir conversando. Eu quero, como sempre, falar um pouquinho da Unitec, né, da nossa cooperativa de trabalho dos técnicos aqui do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. E a nossa cooperativa ela já é conhecida por atuar, né, em todo o Estado do Rio Grande do Sul e Brasil. Né? Nós somos hoje aí 170 profissionais que atuam, são especializados no agro, mas também são capacitados para atuar em diversos outros ramos, né? Desde gestão e negócios, marketing, artesanato, saúde, tecnologia da informação, psicologia, né? E nós atuamos na forma presencial, online e EAD também, né? Através de assessorias, consultorias, assistência técnica, cursos, palestras. Também tem os associados, os veterinários que fazem atendimento clínico veterinário, os técnicos de inseminação artificial, os profissionais que fazem as perícias, serviços de topografia, georreferenciamento. Também trabalhamos na elaboração de projetos de custeio, projetos de investimento, projetos de desenvolvimento pecuário e agrícola, projetos de licenciamento ambiental e urbano. São várias as atividades que a Unitec faz, várias, né? Que os cooperados associados da Unitec atuam, né, em todo o Brasil. E a gente fica muito feliz em estar de novo aqui com mais uma edição do Unitec Responde, hoje com a nossa associada, palestrante, empresária Diana Seoli. A Diana, que é a nossa associada já há alguns anos, agora me fugiu, não me lembro quantos anos, né, Diana? É, Mas tem já uma larga experiência e você vai nos falar um pouquinho, né, sobre a tua experiência, sobre a tua formação, né? E sim. esse assunto de hoje é fantástico, né? O poder da felicidade. Muito bacana poder conversar contigo, Diana, sobre isso. Vamos Ah, conversar um pouquinho? bora Nos lá, apresenta aí um pouquinho da tua experiência, a tua com formação, para a gente certeza. conhecer. Então, primeiro, boa noite a você, Isabel, e em seu nome eu cumprimento todos os colegas associados da Unitec, que para mim é um prazer enorme sempre estar com a Unitec, e cumprimento toda a diretoria que sempre tão bem acolhe a todos nós associados. E boa noite especial a cada um que está chegando aí. E eu vejo muita gente já conhecida chegando, e eu vou convidar esse povo que está chegando, que possam também mandar o convite aí para mais pessoas, né? Porque para levar a felicidade, a gente precisa ter muitas pessoas aí que nos acompanham e que possam estar aproveitando. Bom, então, para falar um pouquinho de mim, né, Isabel, é uma honra sempre, porque
eu venho de uma região do estado e me instalei na região, nessa nossa região maravilhosa aqui. Eu sou de agora, estou residindo em Guarani das Missões, mas eu venho de Frederico Westphalen, o qual eu sou natural de lá. Então, lá na região do Médio Alto Uruguai, o qual eu me criei enquanto criança e trouxe para essa região muitas coisas, entre elas a atitude de transformação, que eu herdei isso do meu pai, né? O meu pai me ensinou isso. E por que que eu trago isso? Porque para mim falar de mim, eu tenho que falar que todos nós herdamos algo e a gente carrega e a gente tem essa escolha de Deus, assim, são duas mãos que Deus dá, dois caminhos, duas possibilidades, né? Da gente poder lapidar aquilo que a gente carrega de casa e transformar, ou se acomodar e não fazer. Né? Então, essa Diana, que apresento aqui para quem não me conhece, é alguém assim que sempre teve muita atitude e vontade de fazer algo. Se tem algo que sempre me incomoda, é ficar quieto. Né? Mas ficar quieto em que sentido? Assim, ó, de buscar inovação, de buscar conhecimento, de saber mais, né? Essa Diana, ela se formou então em serviço social, que é a faculdade que forma o assistente social, e sou muito feliz nessa minha escolha profissional, porque foi essa escolha que fez com que eu lapidasse cada vez mais trabalhar o desenvolvimento humano, que é a área que eu também escolhi dentro da minha trajetória com cursos e palestras e treinamentos e que hoje eu levo para as empresas, né? Depois de ser assistente social, então, eu fui me lapidando aos poucos e buscando a área de cuidado das pessoas, que é através da área da saúde pública, saúde da família. Fui buscando na área comportamental, que é uma das áreas que eu gosto muito também. E agora, nos últimos anos, nos últimos tempos, então eu estou acrescentando na minha formação a neurociência da felicidade. Por que que eu optei por ir me aperfeiçoando dentro dessa área? Porque justamente eu vejo assim que independente do espaço aonde a gente está, a gente busca a felicidade, seja no ambiente profissional, no ambiente familiar, no ambiente comunitário. Todos nós buscamos felicidade. E não importa da que forma, mas a gente sonha, a gente busca. Ah, quero ser feliz. Todo mundo fala isso. Ah, meu sonho é ser feliz, cada vez mais feliz, né? Bom, paralelo a isso, essa minha busca profissional, eu também tenho família, né? Então, os meus pais ainda residiam em Frederico e eu quase essa semana eu vou ir para lá, vou fazer uma palestra lá pertinho deles e já aproveitar fazer uma visita. E também construir a minha família, então, com o esposo e duas filhas aqui em Guarani das Missões, né? Sou concursada também no município e em paralelo a isso, trabalho, então, eu tenho uma empresa de assessoria, consultoria e faço as minhas palestras. Sou associada da Unitec, né? Sou cooperada aí com muito orgulho. E sou associada na cooperativa Palestrantes também do Brasil, por ter então essa atuação como palestrante já há alguns anos, então já há 15 anos que eu venho nessa caminhada, e agora eu me desafiei então a ser escritora também, né? Que foi aí. Aí, ó, vamos fazer aqui, ó. Isso aí, o qual que nós vamos falar sobre ele também hoje, né? Então, eu me desafiei justamente porque, Isabel, porque falar sobre felicidade e colocar a ciência dentro dessa que eu faço nas minhas palestras de treinamento, eu levo a ciência para ele, é o conteúdo, para as pessoas entender como que elas vão ser felizes, que não tem uma receitinha básica, mas tem alguns passos que possam ser seguidos, né? Mas aí quando eu já estava levando essa temática para o meu público, eu me dei conta que eu poderia melhorar e que eu poderia levar através do livro, porque tem algumas pessoas
que elas aprendem muito quando elas escutam, que é a forma que elas absorvem quando a gente faz uma palestra, um curso, um treinamento. Mas tem outras que elas aprendem muito ao ler, ao pegar o material na mão. Então, quando eu fui buscar entender sobre isso, eu levei exatamente essa questão de como que as pessoas absorvem o conteúdo. Então, é o visual, é o auditivo, é o sinestésico. Então, a importância de ter um livro também para essas pessoas que elas não aprendem muito ouvindo, mas elas aprendem pegando na mão, lendo, folheando, riscando. E isso, para mim, foi, assim, a decisão de poder colocar o conteúdo para dentro desta obra. E foi um presente da pandemia, essa obra, né? Porque ela nasceu durante a pandemia, a partir de vários cursos, treinamentos e aperfeiçoamento que eu fui fazendo e me lapidando durante a pandemia, que eu estive sempre durante a pandemia assim, muita curiosidade para saber como seria o comportamento das pessoas pós-pandemia. Por que eu tinha essa curiosidade? Porque eu sabia que ia mudar. Porque do nada, de um dia para o outro, nós fomos impedidos de tanta coisa. Então eu sabia que ia mudar, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E aí eu fui buscar conhecimento para me aperfeiçoar e poder levar depois para as pessoas. E aí surgiu aí essa possibilidade de estar dentro dessa obra e foi um prazer enorme, assim, foi incrível, foi uma experiência única, né? Que é óbvio, né, Isabel, que o processo, a caminhada para escrever a obra também ela gera bastante desafios, né? Mas nada é impossível, né? O desafio é para a gente poder superar e melhorar. É isso mesmo, né, Diana? Esse livro aqui, O Poder da Felicidade, né, ele já está à venda, né? Tu tá comercializando ele, né? As pessoas, como é que as pessoas adquirem esse livro, Diana? Desculpa te Então, pedir no início, estamos falando do livro, né? Como eu faço para conseguir uma edição, né? Um exemplar deste livro? um exemplar, no momento, eu tenho alguns exemplares ainda, para quem quiser, ainda eu tenho. Cada autor que está dentro do livro tem uma quantia. Então, se ao procurar dentro desses autores aqui, cada um de nós vai ter. Mas tem alguns pontos também. Por exemplo, Cândido Godoy, na loja Benoit, tem esse livro. Tem, que eu fiz uma parceria lá com a loja e eles têm esse livro. Aqui em Guarani também tem 2 pontos que tem o livro. Então, para quem é fora aqui do meu município, né, pode estar me chamando pelo WhatsApp ou pelo Messenger ali, que eu respondo e dou uma forma de encaminhar. Tá? É bem tranquilo, já enviei para São Paulo, para Brasília, para o Espírito Santo, para dentro do Rio Grande do Sul, vários lugares, né? Então já vai. E a vantagem é que quem me chama ali no Ásia, eu já faço uma dedicatória bem especial e mando junto. Então, pode também chamar pelo Instagram. Como é que é teu Instagram ainda? Diana Palestrante? Diana Seulin Palestrante. Isso, Facebook também, né, Diana? Pode, é tudo igual. Facebook, LinkedIn e Instagram. Diana Seulin Palestrante. Depois eu vou colocar aqui nos comentários para facilitar. Isso, ou na Unitec também. Pode chamar nas redes sociais da Unitec, né? No Instagram, Unitec é Unitec PM, e no Facebook é Cooperativa de Trabalho Unitec, tá? O pessoal que... esse livro aqui, né, eu estou lendo, né, Diana? Estou lendo. Ele é composto por vários capítulos, são vários autores, né, que escreveram junto com você durante esse período da pandemia, né? Foi isso, né, que você estava comentando agora aqui conosco, né? Exatamente. E aí ele traz nesses capítulos vários aspectos, né? Tipo assim, olhando para o poder da felicidade de formas diferentes, né? Eu estou entendendo pelo que eu estou lendo aqui. E você desenvolve um capítulo aqui onde você traz, né, um olhar positivo, né? E até tem uma frase, né, da Maria Teresa de Calcutá: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz.
Exatamente. É uma Então, resposta também, né? ai, e então, Isabel, e para mim, assim, para quem já me assistiu em alguma palestra, sabe que eu levo essa frase já na abertura da minha palestra, né, ou em aberturas dos meus treinamentos, eu uso muito essa frase, porque essa frase tem total sentido quando nos damos conta de que diariamente a gente tem a oportunidade de fazer a outra pessoa se sentir melhor e nem sempre a gente aproveita essa oportunidade. Em que sentido? Pode ser numa loja, no mercado, entre colegas, profissionais, trabalhadores, não importa como, ou com cliente, não importa com quem. Vamos pensar junto. Quantas vezes, ao conversar com uma outra pessoa, as duas partes acabam se magoando, baixando a cabeça e saindo ofendidos e magoados um do outro? Então é sobre isso. É sobre essas dores e ofensas que acaba sendo dita uma para a outra pessoa, não tem um equilíbrio mental, um equilíbrio de diálogo aí, e as partes saem ofendidas. Quando uma das partes sai ofendida, automaticamente, em vez de eu proporcionar que a outra pessoa saia bem, saia feliz da minha presença, eu estou fazendo ao contrário. E é sobre isso que Madre Teresa nos dá uma lição incrível, que precisamos é ter exatamente o cuidado de deixar o outro que chegou falar comigo. Quando ele já veio falar comigo, ele veio buscar o meu serviço, ele veio para comprar algo, para ser atendido. E como que eu vou deixar ele sair pior da situação de quando ele chegou? Então, a nossa obrigação, enquanto ser humano, é deixar o outro sair melhor. E aí, Isabel, tem uma questão que eu levo muito em consideração, que durante a pandemia, e aí tá dentro desse livro aí também, durante a pandemia as famílias ficaram muito dentro de casa. E muitas dores emocionais surgiu porque as pessoas em um estado mental, com estresse, com dúvidas, com medo, com insegurança, acabavam descontando exatamente em quem está dentro de casa. Então, a discussão aconteceu de uma forma muito comum. Às vezes vai além essa discussão, até um ato de violência. Bom, falei de dentro de casa, mas aqui também entra num espaço comercial, numa empresa que durante a pandemia, inclusive, tinha medos, insegurança. É óbvio, não sabia o que seria do dia da manhã. Né? A gente sabe quantas empresas não aguentaram, não teve como resistir e acabou fechando, ou acabou acumulando dívidas e tudo mais. Então, o quanto que o estresse, o medo, a insegurança proporciona muitas vezes nós falar o que não deveria falar para o outro. E essa forma de falar, essa forma de se expressar, muitas vezes magoamos. Quando magoamos, fizemos com que o outro saia de perto, ofendido. A gente faz com que o outro saia de perto triste, aborrecido. Porque dentro da ciência, e para entender um pouquinho, né, e eu trago isso também, e levo muito isso nas palestras, inclusive é um dos momentos assim de êxtase na palestra, para mim poder explicar que nós, todo ser humano, tem dois hormônios que são muito importantes dentro de nós. E somos nós que ativamos eles. Então, quando eu me manifesto de forma negativa, tanto ao projetar para o outro, ou quanto ao absorver do outro, de forma negativa, eu ativo o cortisol, que é um hormônio que vai fazer com que ainda mais eu fique negativada, que eu fique para baixo. Ao contrário disso, se eu sou alguém que eu levo alegria, esperança, positividade, que eu tenha um equilíbrio mental, que eu cuido como eu falo, como cuido ao absorver, o que eu vou absorver que é meu, e eu mantenho um pensamento positivo e uma energia boa, eu vou ativar o quê? A ocitocina, que é o hormônio da felicidade. Quando eu aciono a ocitocina, a tendência do meu organismo produzir ainda mais ocitocina é maior e faz com que eu tenha muito mais energia. Faz com que eu também consiga blindar a minha mente se for necessário. Quanto mais ocitocina eu tiver no meu organismo, mais disposição eu vou ter.
mais vontade de elogiar o outro eu terei. Automaticamente, mais resultado bom, positivo eu terei. Não sei se eu consegui me expressar de forma de entendimento, Isabel. Sim, então, aí até você traz aqui uma parte, né, da leitura aqui no teu capítulo, que você diz, somos o que pensamos, né? Então, isso que você diz, a forma como eu recebo, como eu Isso. processo isso e como eu passo para outra pessoa, né? Exato, É isso? exatamente. E é bem importante, por exemplo, quando eu vou te trazer alguns exemplos para o pessoal também ir entendendo, né? Que acho que é viável, né? Vamos pensar em gestores, tá? Não importa que patamar, que escalada é esse gestor, né? Quando o gestor passa algo positivo para a sua equipe, automaticamente a equipe vibra, né? É no automático. Ele vai elogia. Olha, uma ação simples. Ele elogia. Ele vai fazer com que a equipe fique feliz. Porque nós ativamos o nosso hormônio da felicidade também quando nós absorvemos uma informação positiva. Né? Então, a gente aciona. Agora, vamos pensar ao contrário disso, Isabel. Né? Ao contrário. Se alguém chega para você e lhe critica, ou te humilha, ou grita, né? Ou fala algo que você não te agrada, né? Um sentimento ruim, algo assim. O que vai acontecer com você? Você vai responder negativamente. Não vai nem produzir. Não vai nem produzir. Né? Justamente por isso, porque você vai produzir o teu cortisol, que é o hormônio da tristeza, da negatividade, e não vai ter ânimo nenhum para produzir a mais. É muito fácil de compreender, e aí, para quem está chegando, que possa avaliar a frase, né? Que eu gosto muito, inclusive tem uma palestra que eu falo disso, que é a felicidade dá lucro. Por que a felicidade dá lucro? Porque se nós olharmos para dentro da ciência, se pessoa feliz produz mais ocitocina, automaticamente ela vai estar com mais energia e vai produzir mais no seu espaço de trabalho. É uma lógica. Momento que você tem uma energia negativa, você vai produzir ainda mais cortisol. Produzindo cortisol, tu vai pensar negativamente. Vai criar uma zona de conforto, vai achar tudo difícil, vai começar a reclamar, nada tá bom, vai apresentar uma insatisfação, né? Então, todos os pontos negativos ele vai apresentar também, quando é acionado o cortisol. E é tão Tá, interessante. então, Oi? pode falar. E é tão Pode falar. interessante que a neurociência explica isso, né? Que quando o cortisol é acionado, a nossa dificuldade de bater nele e fazer com que a ocitocina acione é maior. É difícil isso acontecer. Agora, quando você está com a felicidade ativa, né, ocitocina ativa, e aí você rapidamente chegar e entristecer perante isso, é mais fácil. Então, para ver como que o negativo, ele tem um poder bem grande de puxar, de atrair, né? Então, quando a gente fala, hoje se fala muito, né, de felicidade no mundo corporativo, né? Isso. Além disso que você estava nos falando ali sobre a importância, então, de eu motivar as pessoas que trabalham comigo, motivar elogiando, de que formas eu posso fazer isso, né? Além Ai, de elogiar eles, dar uhum, exemplos, como eu posso fazer, Diana? Sabe, vamos falar um pouquinho isso. sobre isso, né? Muito legal. De que forma nós podemos trazer a felicidade para o mundo corporativo, né? Isso, muito legal a sua pergunta, Isabel, porque me fez eu lembrar de uma questão que é importantíssimo, importantíssimo, e tanto vale para o mundo corporativo ou para outro, ou até inclusive para o dia a dia, assim, para levar para dentro das nossas famílias, né? O nosso cérebro ele precisa ser treinado. Se ele não treina, ele não sabe. Isso é regra, é a ciência que fala isso, né? Então, esse treino diário para fazer algo, ele é
fundamental para qualquer decisão da nossa vida. Por exemplo, eu não tenho o hábito de elogiar as pessoas, mas eu posso criar ele. Eu posso lapidar e passar a ter esse hábito. Porém, eu preciso de um treino. E o treino, ele não é de um dia para o outro. Ou às vezes as pessoas dizem, mas então eu vou treinar 5 dias e tá resolvido. Não, não é. O nosso cérebro, ele precisa... Eu gosto de explicar isso nas palestras, no treinamento, né? Porque o nosso cérebro é como se fosse uma caixinha. E ele precisa organizar. E ele leva 21 dias para organizar essa caixinha. Para te ter ideia, 21 dias. E mais 5 dias para colocar em prática no automático. Então, isso é muito importante nós saber, porque se eu não tenho esse hábito, eu enquanto gestor, ou enquanto responsável por uma unidade, ou enquanto trabalhador, eu não tenho algum tipo de hábito, mas eu gostaria, porque eu sei que é importante para o meu processo, para a minha evolução, e para mim ter mais renda, para realizar os meus sonhos, seja lá para o que for, é importante eu saber que eu preciso um treino, e esse treino merece e precisa uma persistência, né? É como ir para academia, tu vai 5 dias e diz, deu, chega, cansei já esse negócio. Ou fazer caminhada, né? Isabel gosta de caminhar, eu sei. Então, assim, o início, ele é difícil, precisa ter o treino, porque o nosso cérebro precisa fazer esse novo planejamento para pôr em prática. Bom, feito isso, eu respondo agora a sua pergunta, que está dentro desse mundo corporativo, que é muito importante. Primeira coisa que eu vejo, assim, o que é essencial ser trabalhado são os nossos sonhos. Por que eu falo sonhos e ter que trabalhar sonhos no mundo corporativo? Porque todos nós sonhamos com algo. Todos nós queremos melhorar. Todos nós imaginamos algo diferente. Todos nós queremos... eu tenho um carro, eu gostaria de trocar. Tenho a casa, eu gostaria de trocar. Mas esse sonho, se eu erguer as mãos para os céus, ele não vai cair. Eu preciso fazer o que para tê-lo? Trabalhar. Ter dinheiro. Ter dinheiro para comprar o meu sonho. Vou fazer uma viagem, gostaria de fazer uma viagem com a família. Mas precisa pagar a viagem, senão não vai ter. O sonho é a viagem? Sim, o sonho é a viagem. Mas somente o pensamento positivo não vai me levar para o sonho. Vai mais além do que isso. Eu preciso pagar. Entendi. Então, se você precisa do dinheiro, é óbvio que tu vai ter que trabalhar. E trabalhando, nós temos 2 opções, porque Deus deu isso para nós, né? Eu posso trabalhar resmungando, reclamando. Eu posso trabalhar de uma forma negativa, ativando o cortisol todos os dias. E vou ter aquela produção de sempre. Ou então, eu posso trabalhar com energia, com entusiasmo, ativando a minha ocitocina, sendo feliz no que eu faço. Lembrando que é mais um dia que eu vou ter um resultado bom, satisfatório, que vai me garantir mais uma parte do meu sonho. Eu tenho os 2 caminhos. Todos nós temos. Que é o ativar a ocitocina ou o cortisol. Que é escolher o caminho mais leve, mais tranquilo, ou escolher o caminho da dor, o doloroso. Bom, esse é um dos passos importantíssimos para ser trabalhado no mundo corporativo. E aí eu falaria muito mais dele, né? Mas não temos tanto tempo também, né, Isabel? Agora eu vou para o segundo passo, que é muito importante dentro deste mundo, que é blindar a nossa mente. Esse passo, inclusive eu trago sobre isso no meu capítulo, não sei se tu já chegou lá, Isabel. Sim. Mas blindar a nossa mente é fundamental. Porque tanto de forma blindar a mente tanto para os diálogos externos quanto para o interno. O que é isso, Diana? Diálogo interno são aquelas vozes que vêm dentro de nós que muitas vezes diz assim: tu não pode fazer isso. Tu não vai dar conta de fazer tal coisa. Tu não consegue. Tu é incapaz. Já imaginou? Tu não vai conseguir dar um passo além do que já deu. Então, esses diálogos, muitas vezes, negativos, são danados. Porque, às vezes, são esses diálogos que impedem nós de fazer uma grande transformação. Olha só, vou dar um exemplo disso.
e como que acontece, como que acontece, coisas simples. Bem no início da pandemia, quando surgiu no grupo da Unitec, assim, que teríamos essa possibilidade de fazer curso online, de que a Unitec disponibilizou uma plataforma e tudo mais, eu li aquilo e pensei assim, ó, estão ficando louco. Eu não sei fazer esse negócio, não. Nem sei o que é plataforma. O que eu vou fazer ali? Eu não consigo fazer isso. E aí um colega maravilhoso, cheio de energia, colocou lá, nós mesmos podemos gravar o vídeo, basta a gente querer. No YouTube tem vídeo que ensina tudo e não sei o quê. Daí eu pensei, deve ser louco, né? Não pode estar falando normal. Vocês perceberam? O que é isso, Isabel? É o diálogo interno da gente que muitas vezes impede da gente dar um passo além. Aí eu me dei conta exatamente que era eu que estava me sabotando. Aí o que um dia eu parei, pedi, eu posso. E aí vem o terceiro passo, acreditar na gente. E o que é o acreditar na gente? É a gente fazer um autoconhecimento, é fazer uma avaliação em mim. E muitas vezes, e eu falo isso assim, muitas vezes, empresas, no mundo corporativo, ou tanto líderes, quem está lá, tem medo de falar, tem medo de fazer uma reunião, não consegue fazer uma reunião sem apontar somente defeitos, não consegue elogiar o outro, não consegue fazer um reconhecimento para o outro, né? Não consegue ouvir o trabalhador, né? E eu sempre digo que Deus deu de propósito para nós 2 ouvidos, porque é para nós ouvir. Às vezes, dentro desse mundo corporativo, tem um trabalhador que tem ideias incríveis de transformação e a gente não se permite a ouvir. Então, é sobre isso, esse acreditar na gente, que é o terceiro passo. É eu olhar para dentro de mim, permitir ouvir o outro, identificar o que o outro tem de bom, acreditar que eu posso mudar o meu comportamento em uma reunião, mudar o meu comportamento, a forma de eu falar com o outro, né? Questões simples que acontecem no dia a dia e que eu nunca dei importância, talvez eu possa dar importância para aquilo, e é aquilo que vai me trazer resultado. Talvez eu possa reconhecer o trabalhador com uma forma simplória, não importa qual. Talvez algo que eu entregue para ele, algo que eu valorize mais. Algumas formas que vai fazer com que ele vá se motivar. E aí falo aqui uma expressão que eu uso na minha palestra, tanto no Poder da Felicidade quanto na Felicidade que Transforma, né? Que é sebo nas canelas. O que é o sebo nas canelas? Quando a gente tem motivo, a gente tem ânimo, a gente tem entusiasmo para ir trabalhar, a gente tem um sonho lapidado lá prontinho e ele precisa de grana para ser comprado, eu gosto de usar isso, ó. Eu passo sebo nas canelas para não sentir dor, porque eu preciso daquela grana para realizar o sonho. E aí a gente tem motivos o suficiente para sair de casa todo dia e realizar os sonhos. Bom, falando em realizar os sonhos, e é dessa forma que eu realizo o meu sonho daqui uns dias, né? Eu vou viajar para o exterior daqui uns dias, vou ficar fora do país, porque isso era um sonho, né? E quando eu me foquei para esse sonho acontecer, muito sebo na canela, muito sebo nas canelas, para não sentir dor, para ralar e fazer ele acontecer. Aproveitando, as pessoas que estão nos assistindo podem fazer perguntas para a Diana, né? Podem questionar a Diana aí conversando conosco. Quero convidar também para seguir aí a página, seguir a Unitec no Instagram e participem da nossa conversa. Perguntem para a Diana, né? Eu estou vendo aqui muitas pessoas conhecidas tuas acessando, Diana, te parabenizando, né? Pelo teu trabalho, né? A Fernanda de Chiapeta também, no início, ela estava aqui conosco, né? Então, o pessoal
o Álvaro aí, ó, de Guarani para o mundo, né? Fala um pouco mais dessa nossa viagem, dessa tua viagem, Diana. Tu Ai, vai vou rolando. falar. Fala um Mas pouquinho. antes disso, eu quero agradecer o Álvaro ali. Ai, obrigado, Álvaro. O Álvaro é um grande palestrante, mentor também, que me acompanhou aí no início da minha trajetória. Até vou dar uma espiadinha aqui, já estava aqui, olha que legal. Coisa boa isso. Mas vou falar um pouquinho da minha viagem. Então, já agora nessa semana, então vai começar já a circular aí na rede social, nesse evento que eu vou participar em Orlando, nos Estados Unidos, então. E para mim vai ser muito importante, significante, estar levando também o nome da Unitec e o nome Diana Seulin, palestrante, também para lá, né? E para mim foi uma honra, assim, poder estar com mais um grupo de palestrantes do Brasil que e para levar lá o poder da felicidade. Eu, no caso, estarei lá levando para empresários, para empresários brasileiros que estão em Orlando, que vai acontecer um evento e eu estarei levando lá, então, o poder da felicidade, sim, né? Por quê? Porque eu acredito muito, assim, que a felicidade, ela é o, o principal fator para a gente se motivar, para ter muito mais lucro, para ter muito mais condição, para realizar todos os sonhos que a gente deseja e vai partir sim dessa ocitocina ativada diariamente. Então, vai ser uma viagem maravilhosa, tenho certeza que vai unir muito conhecimento. É óbvio que eu também vou aproveitar o período que estarei lá, juntamente com alguns profissionais que vamos estar buscando mais conhecimento. A gente vai aproveitar, né? Vamos fazer nossa palestra, nossas palestras e paralelo a isso também vamos ralar e vamos estudar para voltar de lá com muito mais conteúdo, né? É óbvio. Olha ali, tá chegando a Cláudia, a Claudinha, olha a Cláudia, nova associada da Unitec. Tô sabendo. Sim, Isabel. Legal, legal. Nós temos É, a vários novos Cláudia associados agora. Eu faz ainda pouco. não me conectei com todos. Fiquei sabendo Tem disso que semana ir, passada. Não é isso, né, tem Cláudia? que Coloca ir. aí se é isso mesmo. Certo? A Viviane Borghetti, olha ali, ó, uma maravilhosa palestrante aqui pertinho de mim. Muito bem. A Zenita, Zê, não conheço. Zenita, um abraço. É bastante pessoas aí nos ouvindo. Olha que bacana. Muito É bem. bacana. Diana, eu quero o livro, como eu estou lendo o livro, né? O livro tem algumas atividades para a gente fazer, né? Tem alguns exercícios. Qual é o objetivo desses exercícios? Como é que vocês pensaram quando vocês elaboraram o livro, esses exercícios para a gente? Acho que é para a gente parar e pensar, pelo que tu me fez pensar aqui nessas perguntas que tu está fazendo aqui nesses pontos aqui. Né? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Qual é o objetivo de ter essas atividades práticas aqui Sim. no... Bom, Porque assim, tem uma receita para ser feliz, existe uma receita? É, existe uma receita aí para a gente ser feliz? Qual é o método que pode nos auxiliar nesse sentido? Né? muito bem. Não existe uma receita, não, não existe, mas existe um método que auxilia muito, muito mesmo. Mas deixa eu falar aí sobre os exercícios primeiro, Isabel. O exercício foi uma das ferramentas aí que, ao nós conversar sobre o livro, a gente decidiu colocar. Por quê? Porque é a forma de cada leitor materializar um pouquinho do que ele aprendeu sobre o capítulo, né? Porque cada capítulo ele tem um início, meio e fim. E quando ele finaliza, vem o exercício referente ao capítulo, que é a forma de você materializar, de compreender, colocar em prática. E por que a gente optou também por isso? Porque a forma que o ser humano aprende são de três formas, né? O sinestésico, que é tocando, ou ouvido, ou falando, ou, né? Ou vendo, visualizando. Então eu vou aprender nessas três formas. Então eu vou aprender lendo, que é apalpando, e escrevendo. Então, quanto mais nós vamos escrever, mais a gente vai aprender. Então, foi por esse motivo, assim, que a gente optou por colocar o exercício. E também
para justificar a neurociência que está dentro desse livro, inclusive no meu capítulo, que precisamos treinar. E a forma da gente treinar o nosso cérebro também é escrevendo. Não é somente falando, é escrevendo também. Tanto que a neurociência provou isso. Né? Então, é exatamente nesse sentido. Bom, agora vamos lá, assim, ó, para alguns passos que são muito importantes para que a gente, eu não digo receita, mas é um método que já foi testado e que, bom, sim, é isso. Esses passos são fundamentais para que a gente possa ter uma felicidade plena. A gente possa ser feliz naquilo que somos. Que é o primeiro passo, pessoal, é acreditar na gente. Quando a gente acredita que eu consigo fazer alguma mudança, que eu posso fazer alguma mudança, que eu, que eu vou além daquilo que eu sempre fiz, isso é fundamental. Nada eu consigo se eu não acreditar em mim. É o primeiro eu. Eu gosto muito de trazer nas minhas palestras a expressão do, o exemplo de uma viagem que eu fiz de avião com a minha família, onde quando a aeromoça fez aquele protocolo lindo lá de orientação das máscaras de oxigênio, me chamou muita atenção, porque inúmeras vezes nós mães ou nós trabalhadores cuidamos de todo mundo e a gente deixa a gente por último. Quantas vezes nós, para proteger os filhos, deixamos nós de lado e a gente cuida dos filhos. Cuida de todo mundo, cuida da família toda. Cuida de todos os pacientes. Eu que sou da área da saúde, cuida de todos os pacientes. E aí, no final, se sobrar tempo, eu cuido de mim. Então, essa inversão da gente colocar tudo antes de mim, não funciona. É acreditar primeiro em mim. É me fortalecer. É eu ter energia para dar conta da demanda. É eu ter, estar com o coração bem para mim dar conta de tudo o que é possível fazer. É eu me munir de condição, tanto de físico, de mente e de espírito, para estar tranquilo, para poder também conquistar aquilo que eu desejo. Então, primeiro, o ser, que é o segundo passo. O ser para depois o ter. O ter é uma consequência de tudo aquilo que nós somos. É uma consequência. Ele vai vir automático. O outro passo que é fundamental e que eu falei antes, que ele também está inserido dentro do mundo corporativo, é a nossa mente, é a blindagem da nossa mente. Se nós temos duas opções, ou ser negativo ou ser positivo, qual nós vamos desejar? Sim, tem pessoas que desejam sim o negativo. E ativam, como eu expliquei antes, ativam o cortisol. E vão sempre atrair pessoas negativas. E existe um estudo, Aaron Beck, que escreve sobre isso, que ele diz que onde tem um negativo, ele tem o poder de contaminar 30 em sua volta. Então, isso é muito sério. Porque vamos pensar, se eu, colaboradora de uma empresa, chego num ambiente de trabalho onde tem 30 pessoas e eu chego lá de mau humor, negativa, não acreditando em nada, com um processo destruidor em tudo que acontece lá, tanto no que eu desenvolvo quanto em mim mesmo, eu vou aos poucos contaminando todo mundo. Então, o poder que a nossa mente tem nessa caminhada é muito grandioso. E isso é um passo importantíssimo para atingirmos a felicidade. Exemplificando aqui para quem está acompanhando, imaginam acordar de manhã e em vez de agradecer o dia, reclamar. Em vez de agradecer que choveu, reclamar da chuva. Em vez de agradecer que tem um calçado, uma casa confortável, que tem família, reclamar pelos desentendimentos que acontecem. E é sobre isso, esse passo.
é o quanto que nos damos conta, assim, ó, e que a gente possa treinar o nosso cérebro para que ele não fica nesse piloto automático negativo e que a gente consiga blindar essa informação para ela não passar a ser uma rotina na nossa vida. Senão a nossa vida acaba ficando uma rotina negativada. E outro passo que é muito... pessoas felizes não incomodam. Ai, que lindo! Olha ali, ó, o que a Arlete escreveu, ó. Que lindo! É isso aí, Arlete. Pessoas felizes não incomodam. Isso aí. Outro passo que é muito importante, que vai complementar esse, é o poder agradecer mais e reclamar menos. É reclamar menos. Dar valor para o que se tem, dar valor e importância para quem está conosco e parar de olhar as picuinhas. Às vezes são picuinhas tão insignificantes e que se dá uma importância tão relevante que acaba destruindo a sua felicidade e a do próximo também. Ah, Diana, é fácil fazer isso? Não. Expliquei lá no início. Nosso cérebro precisa 26 dias para mudar a chave dessa rotina que muitas vezes nós achamos que é normal. Sem considerar também, né, e que é bem importante trazer aqui, que esses vícios, essas manias, esses comportamentos, muitas vezes nós carregamos do passado. Então nós temos a opção de escolher. Eu vou querer ficar carregando uma reclamação, uma dor, uma ferida, algo negativo do passado a vida toda? Ou vida nova, viva o presente e daqui para frente. Nós temos as duas opções. E o último passo, que eu digo que não é o último, mas assim, é nessa caminhada que ele acontece, que é o processo de autoconhecimento. A gente se conhecendo é muito mais fácil desenvolver esse método. É muito mais tranquilo quando nós nos conhecemos. Conhecer os nossos limites, conhecer as nossas qualidades, conhecer os nossos desafios, conhecer a nossa atuação, conhecer-se enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto amigos, né? Então, o autoconhecimento é uma chave também importantíssima para que esse método possa funcionar, tanto ele na vida pessoal quanto na vida profissional. E, inclusive, dentro do mundo corporativo, que é essencial. Ouvindo você falar agora, Diana, eu estava pensando que às vezes nós, como seres humanos, nós sempre estamos esperando o dia que eu serei feliz, né? Sei lá, às vezes esse conceito de felicidade parece que é uma ilusão, né? Não sei, a gente pensa em ter uma perfeição para daí ser feliz. E, na verdade, nossa vida ela é feita de momentos felizes, né? Nós temos momentos bons e ruins, né? Então, o saber conduzir isso, né? Eu estava escutando a tua fala, acho que esse sim que é o nosso desafio. Essa é a transformação que a gente tem que ter em nós, né? Né? Duas questões você traz ali. Duas questões você traz assim na sua fala, Isabel, que são bem importantes, assim. Tá tudo bem se às vezes não estamos bem. Que tá tudo bem ter a tristeza presente. É uma emoção de todos nós, seres humanos, e faz parte. E que tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Essa é uma questão. E a outra questão é essa inversão que a gente carregou e a gente carrega muito isso do passado, é o quando eu ter o carro, vou ser feliz. Quando eu ter a casa, vou ser feliz. Quando eu realizar tal coisa, eu vou ser feliz. E aí eu sugiro ali, ó, que eu adoro, eu aprendi muito com o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, e inclusive eu sugiro aqui como leitura para quem gostaria. O que ele traz nesse livro? Exatamente essa inversão, porque Shawn Achor provou do início ao fim do seu livro que primeiro é o ser humano, para depois automaticamente ele vai conquistar. Então, aqui eu trago essa questão da leitura
desse livro, justamente para provar, inclusive, o que eu falava lá no início, dentro do mundo corporativo. O quanto que pessoas felizes vão produzir mais. Quanto que pessoas felizes darão mais resultado. Por isso que primeiro o ser humano, para depois ele ter o que ele merece. Primeiro o ser humano. Se ele é feliz, se ele tem uma expertise, se ele tem fácil comunicação, se ele tem criatividade, se ele tem desenvoltura, se ele busca, se ele acredita nele, se ele tem motivação diária, né? Se ele se lapida aos poucos conforme a necessidade, né? Se ele é moldável. São vários fatores que fazem com que ele desenvolva ainda mais esse ser humano potente que ele é para poder conquistar o que ele deseja. Ah, é legal, Diana, legal. Essa conversa é muito bacana, né? Tu trabalha também esse assunto nas tuas palestras, né? Palestra O Poder da Felicidade, né? As pessoas também Sim, podem contactar, quem tem interesse, né, em te chamar para atuar como palestrante, pode chamar via Unitec, ou via o teu contato exatamente. também, o teu celular, né? Nós estamos aí à disposição. Esse assunto é muito bacana, esse tema é importante para a nossa vida, né, Diana? Muito Exato. importante. Muito, muito, exatamente isso, assim, ó. E eu levo, sim, em todas as minhas palestras, essa energia, né, de motivação também, que é um dos pilares que eu trabalho dentro das minhas palestras. A gente precisa sentir a dor lá dentro, compreender ela, aprender o que fazer com ela e se motivar para derrubar ela, né? Então, eu trabalho todos esses pontos também na minha palestra. E sim, seria um prazer enorme poder contribuir muito com equipes, contribuir com empresas, porque o meu desejo é que cada um possa crescer ainda mais. E quando a gente aprende, quando a gente tem um conteúdo que faz com que a equipe lá, a empresa toda cresça, a gente vibra muito, a gente vibra junto. Que bom que deu certo, que bom que valeu a pena, que bom que deu resultado e que vai dar muito mais resultados, né? Então, acho que é por isso aí. E será um prazer enorme eu poder aí levar isso para muita região, né? Não somente aqui para nossa região, mas para as outras pontas aí do Brasil e do mundo, como escreveu o Álvaro, né? De Guarani para o mundo. Sim, Orlando, começando com Orlando, né? E outros lugares aí. isso aí. Diana, não sei, já estamos aí há 45 minutos, conversamos bastante, né? Acho que foi bem bacana, né? Penso que o objetivo a gente atingiu, né? As pessoas participaram, se também os que estão acompanhando a nossa conversa, se querem fazer ainda algum questionamento para a Diana, estamos aqui ainda, né, à disposição, Isso né? aí. E aí depois a gente pode encerrar, acho que, né? Não sei se mais Uhum. alguém vai fazer algum questionamento, alguma ponderação, Eu né? vou só fazer uma consideração. Nessa palestra, O Poder da Felicidade, que eu vou levar, eu vou trabalhar então os 26 dias. E aí, Isabel, além do livro que eu levo junto, é óbvio, né? Eu também vou levar o meu mascotinho, que é as 26 pílulas da felicidade que eu desenvolvi. As 26 pílulas, onde cada um que estará lá nessa palestra vai receber as pílulas e vai fazer o processo de transformação já no ato da palestra. Então é algo assim muito legal. Para conhecer essas 26 pílulas, então tem que contratar a tua palestra, né? É isso? Só na É isso palestra, aí. Isso né? aí, Então, isso aí, Isabel. Isso aí. Podem chamar aí a Unitec, que o pessoal já vai estar fazendo essa agenda aí. Será um prazer poder levar as 26 pílulas, que tem uma história muito bonita. E eu não vou contar aqui ah, hoje. valeu, valeu, Diana, valeu. Bacana, Diana. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu empenho, pela tua competência, tua dedicação. A gente acompanha essa evolução e vê assim que tu tens levado, né, o teu nome aqui para a região e depois da produção desse livro e agora com esse trabalho aqui no exterior que tu vai fazer.
A gente quer te parabenizar, tu merece tudo que tens conquistado. A gente fica muito feliz em ter você como associado da cooperativa, conhecer o teu trabalho, ser tua colega. E obrigado por Ah, você ter participado da nossa conversa hoje à noite. Obrigado mesmo. Tá? gratidão, gratidão. Eu fico muito feliz em fazer parte da Unitec e receber esse convite para estar nessa noite aqui, para mim foi uma honra muito grande. É um carinho enorme que eu tenho pela Unitec e se eu puder contribuir ainda mais, será um prazer enorme. E gratidão, assim, pelos elogios e recebo sim e fico muito feliz. E o sistema de carícia para mim é uma coisa muito importante, né? E a gente fala sistema de carícia porque quando a gente recebe um elogio ou um reconhecimento, a gente se motiva ainda mais. Então, muito obrigada e é recíproco com a sua pessoa como colega da Unitec, uma pessoa que consegue me compreender muito bem. Gratidão. Legal, Diana. Legal. Vamos encerrar, Eu né? acho que vamos encerrar. Agradecer a Acho que não tem vocês. perguntas aí, hein? Acho que não. Não, não vi nenhum. Eu quero agradecer, nós estamos aí, acho que com 15 pessoas ainda assistindo nesse momento, mas passaram muito mais pessoas aqui na nossa conversa, acho que foi bem interessante, Uhum. produtiva, né? A gente fica muito Isso aí. feliz aí com a participação dos colegas da Unitec, né, e clientes aqui da região, né? Olha aqui, ó, mais uma, vamos ver, deve ser Vamos tua ver o que que diz conhecida, ó, aqui. Estela, tua Estela conhecida, Mares é nossa colega. Ela é colega do também, sou nova integrante da Unitec na área de artesanato. Olha aí, ó, que joia! A Estela valeu. Mares. Aproveito e convido os novos associados da Unitec para seguir a Unitec no Instagram e no Hum, Facebook, né? Isso aí, Esse ó. pessoal aí do novo, então, que bom. Quem É, sabe nós tivemos mais aqui que entraram aqui na nossa conversa, como a gente ainda não conhece, né? Passou. Que bom que a Estela se identificou, a Cláudia, né? Antes. a Né? Cláudia. Uhum. Cláudia, a Cláudia. A Legal. Cláudia. Isso aí, a Cláudia estava comigo Bom, semana passada. Foi um prazer enorme estar com ela. Olha ali. Até tô adorando olhar todo mundo que estava aqui na live. Olha só. Nossa, muita gente conhecida. Eu quero dar um abraço, assim, virtual a cada um que esteve ali. Minha gratidão. Até minha cunhada estava aí. Olha só, minhas vizinhas estavam aqui. Ai, que delícia. Um abração, Jane. Olha só. Que delícia. Ah, muito bom, Isabel. Adorei, hein? Por mais momentos como este, tá? igualmente, igualmente. Gratidão, gente. Então, tá. Boa noite, então, para todos. Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima tchau. Boa oportunidade. noite. Até a próxima.